Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Eduardo Camargo. Eu estou no pós-graduação, sou pós-graduanda na Unesp. Sou pesquisadora no Centro de Pesquisas Cibernéticas, no New Center for Research and Practice, no Subcenter of Director Practice, e no Centro de Pesquisas Travesti e no Centro de Pesquisas Contemporâneas, que, enfim, são muitas das instituições ao qual eu componho. Eu estou aqui hoje e eu queria fazer um breve comentário, que é o seguinte: é engraçado quando você é artista, sobre como os documentos te fazem. Me parece que a partir do final dos anos 60, existe uma questão da arte contemporânea de lidar com o documental, de lidar com o que é o registro e não necessariamente o que é o ato feito. Isso me faz pensar num dos artistas que foram estudados por uma das minhas orientadoras, que é o Marcel Brodars. Marcel Brodars falsificou um museu. Quando eu fiz a primeira fala do Centro de Pesquisa Travesti, ela veio de uma piada e de um convite que pode ser lido satírico ou não, e aí a gente pode falar sobre ironia depois, a Marília Moscovitz. Marília Moscovitz, que é a professora da USP. Eu peguei e falei o seguinte: quero um debate meu com a Marília Moscovitz, e convidei ela, e ela topou para fazer parte do debate da USP, mas ela não foi. Mas ela está na arte do evento. E hoje nós temos Alice Granada, Júlia Paeral e Leandra Sobral na arte do evento, e elas não estão aqui. Elas têm muitos motivos para não estarem aqui, e eu reconheço os motivos delas para não estarem aqui. Elas estão aqui como espírito e não como presença, mas eu acho interessante a disparidade de elas não estarem aqui e eu estar aqui sozinha. E talvez seja útil, teoricamente, a gente pensar o porquê que numa fala de Sapatrava, que eu falei com 10 travestis e com 10 lésbicas cis, ninguém topa vir. Por que ninguém topa vir? E eu falei: não precisa ser sapatão e não precisa ser travesti, mas você precisa ser sáfica e você precisa ser em algum nível dissidente de gênero. E ninguém topou, tá? As pessoas que toparam são as que eu falei para vocês, que por outros incidentes cancelaram, os quais são completamente compreensíveis, mas vamos refletir que fora as 3 pessoas que não sou eu, que estão previstas no evento, eu convidei mais 12 pessoas e elas não vieram. Inclusive, a maior resistência é das travestis. Agora eu pergunto: por que será que mulheres cis se sentem confortáveis em compor um evento de travesti, e mesmo que não sejam sapatão, e por que travestis têm tanto problema em se aceitar como sapatão e se colocam num questionamento desse lugar? A gente pode voltar nisso no final, mas é um questionamento que eu vim enquanto eu fazia o evento. Então, eu vou fazer uma fala sozinha que se chama Stone Butch Travesti, 13 formas de ressoar contínuo lésbico. Eu começo com 2 epígrafes, uma de Kendrick Lamar, outra de Leslie Feinberg, que eu acho interessante fazer epígrafes, porque fazer epígrafes, da forma que eu compreendo, é também como criar hiperlinks para as coisas que a gente está falando. E aí a música que eu pego do Kendrick, que é The Black and the Berry, que ele fala: I'm African American, I'm African, I'm black as the heart of a fucking Aryan, I'm black as the name of Tyrone and Darius, excuse my French, but fuck you. No, fuck you out, that as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people. I can't tell because it presses when I see you. I can tell because your way is deceitful. No, because you're in love with that desert eagle. Thinking maliciously, he get a chin, then you're gonna bleed in. It's funny how Zulu and somebody go to war. Two tribal armies want to build and destroy. Remind me of the Compton Crip gangs that live next door. Living with pyros on death settle the score. So don't matter how much I say I like to preach with the Panthers. Or tell Georgia State, Marcus Garvey got all the answers. Or try to celebrate February like it's my B-Day. Or eat watermelon, chicken, and Kool-Aid on weekdays. Or jumping high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch bet because urban support is important. So why did I
did I weep when Trayvon Martin was in the street? When gangbanging made me kill a N-word blacker than me? Hypocrite. E aí o texto da Leslie Feinberg que é I stood up and looked in the bathroom mirror. The depth of sadness in my eyes frightened me. I left my morning being very stubble, scrubbed it clean with a razor, and splashed cold water on my face. The stubble still felt rough. As much as I loved my bird as part of my body, I felt trapped behind it. What I saw reflected in the mirror was not a man, but I couldn't recognize concepts of my gender. I could see my passing self, but I could no longer see the more complicated me beneath my surface. Isso é parte de Stone Bush Blues, livro da Leslie Feinberg que é tanto um romance, então tem uma dimensão narrativa, mas tem também um caráter biográfico. Então, para o texto. Uma citação: o transcendente não é o transcendental. Na falta de consciência, o campo transcendental se definiria como um puro plano de imanência, pois escapa a toda transcendência do sujeito bem como do objeto. A imanência absoluta é em si mesma, não está em alguma coisa, não é imanência a alguma coisa, não depende de um objeto e não pertence na impiedade a um sujeito. Em Spinoza, a imanência não é imanência à substância, mas a substância e modos de estar na imanência. Quando o sujeito e objeto que caem fora do plano de imanência são tomados como sujeito universal ou objeto qualquer aos quais a imanência é ela mesma atribuída, tudo isso é uma desnaturação do transcendental que não faz mais do que duplicar o empírico, assim em Kant, há uma deformação da imanência que se encontra então contida no transcendente. A imanência não se refere a uma coisa qualquer como unidade superior a todas as coisas, nem o sujeito como ato que opera a síntese das coisas. É quando a imanência não é mais imanência a outra coisa além de si, que pode-se falar de um plano de imanência. Tal como o plano transcendental não se define pela consciência, o plano de imanência não se define por um sujeito nem por um objeto capaz de contê-los. Disse-á da pura imanência que ela é uma vida e nada mais. Essa citação é de Deleuze, e agora vou retomá-la. Retomo o último texto do filósofo francês Gilles Deleuze, muito famoso aqui em terras fluminenses, porque penso que como gesto e operação conceitual, e pensando em todas as suas confabulações com seu comparsa e companheiro de vida Guattari, essa definição é particularmente bela e interessante. Se a pura imanência é uma vida, como ela se manifesta em casos singulares, particulares e concretos na vida de sapatãos ou sapatãs, ou caminhoneiras, ou colavrelcos, ou línguas precisas, como o caso de Leslie Feinberg e eu. Vou tentar, com essa fala, tanto descrever as particularidades da experiência de sapatão, mais do que da experiência sapatão, da experiência Butch, mais do que a experiência Butch, da experiência sapatrava, mais do que a experiência sapatrava, da experiência Stone Butch travesti. Pois foi só quando eu pensei, após um término que teve requintes de transmisoginia, com a primeira pessoa que me conheceu pós-transição, eu encontrei uma saída, uma estratégia, um movimento no tabuleiro que era a grande recusa. Um movimento que não só negava os outros, como se esclarecia como o único movimento possível, um movimento necessário. Quando me denominei como Roberta Close Sapatrava, ou também como Stone Butch Travesti, após meu contato mais íntimo com o Stone Butch Blues e a vida e atuação política de Leslie Feinberg, a minha composição é que, quando nos aproximamos da experiência e ressonância provocada pela vida, alcance, atuação e trabalho de pessoas dissidentes de gênero, não só encontramos um contato com o processual indeterminado, como também um forte isomorfismo. A minha ideia enquanto sapatão e travesti, e eu, no meu mais íntimo, quando durmo, quando transo e quando ocupo o espaço público, quando amo, quando sei que uma identidade não é mais prioritária ou determinante que a outra, e que ambas figuras são imagens invertidas uma da outra,
Grosso modo, a sapatão e principalmente a caminhoneira é a lésbica que se desvincula da feminilidade e por isso é associada a uma forma de masculinidade feminina, enquanto a travesti é a construção de uma outra feminilidade, uma feminilidade paródica, plástica e negadora, pois rejeita o binário a partir do desaprendizado do comportamento, postura e acessos masculinos. Dessa maneira, tal como fisiculturistas e travestis, tanto a sapatão quanto a travesti migram de polos opostos em direções contrárias, mas que promovem encontro e sobreposição. E é esse encontro e essa busca que são motivos para aquilo que chamamos de indeterminação. A questão conceitual, ou teórica, ou filosófica, ou sociológica, é que toda destituição, alienação e violência promovidas por um lado para as travestis, por outros para a sapatão, é o que nos permite adentrar a um modo de subjetivação ou um modo parcialmente objetivo de olhar para a vida. Uma vida está em toda parte. Opção entre tempos e entre momentos, quando uma vida queer e ainda mais uma vida sapatão e ainda mais uma vida travesti te cerceia. As singularidades ou os acontecimentos constitutivos de uma vida coexistem com os acidentes da vida correspondente, mas não se agrupam nem se dividem da mesma maneira. Eles se comunicam entre si totalmente de outra maneira que os indivíduos. Constata-se mesmo que uma vida singular pode dispensar toda individualidade ou todo outro concomitante que a individualiza. Por exemplo, os recém-nascidos são todos parecidos e não têm quase nada de individualidade, mas eles têm singularidades, um sorriso, um gesto, uma careta, acontecimentos que não são características subjetivas. Os recém-nascidos são atravessados por uma vida imanente que é pura potência, até mesmo beatitude em meio aos sofrimentos e às fraquezas. Os indefinidos de uma vida perdem toda indeterminação na medida em que preenchem um plano de imanência ou o que vem de dar estritamente no mesmo constitui elementos de um campo transcendental. A vida individual, distritamente no mesmo, constituem as determinações empíricas. O indefinido, como tal, não assinala uma indeterminação empírica, mas uma determinação da imanência ou de uma determinabilidade transcendental. O artigo indefinido não é a indeterminação da pessoa sem ser a indeterminação do singular. O artigo o um não é o transcendente que pode conter até mesmo a imanência, mas o imanente contido num campo transcendente. Se uma vida sapatão está em toda parte, se qualquer vida está em toda parte, mas pensemos brevemente na teoria da dependência e da periferização como os campos especificamente dessas identidades, então o que eu busco ou quero dizer é um projeto pós-identitário ou desidentitário, levando em conta todas as marcações que minha sexualidade e gênero me permitem ou me dão acesso a. O que é fazer uma crítica imanente, ou viver um devir que te desce da imanência, ou pensar a imanência enquanto projeto que privilegia o sensível ou ao racional, sem um tanto que é negativamente determinado, mas acho que posso providenciar respostas. Aqui eu compreendo como o trabalho das antropólogas que lidam com Freud e Lacan, como Gayle Rubin, assim como os teóricos da forma-valor, tal como Alfredson Hattel, me dão as ferramentas exatas para lidar com o que estou chamando aqui de abstração real do gênero. De forma generalizada, a abstração real para Son Hattel é uma posição amplamente analisada pelo nosso esloveno favorito, Slavoj Žižek, a inversão de Marx, que vem de Žižek, que nós sabemos e ainda o fazemos, não me parece antiga em sua formulação e provocação. A questão é que para Son Hattel, quando se alia ao solipsismo prático, ou pragmatismo burro, ou realismo careca, como o CPC o chama, podemos perceber que a troca de commodities ou mercadorias não se dá pela ingenuidade, mas pelo sentido oposto, a inflação de sentido. Existem tantos, mas tantos sentidos em ser travesti,
e ainda assim eles são atravessados por determinações pré-posicionadas. Para cotejar uma percepção semelhante à de Son Haettel, as pessoas não estão informadas pelas particularidades sobre commodities e formas de valor e valorizações no geral após realizar uma transação econômica. E o mesmo acontece em relação ao sistema sexo-gênero. O heterotop não está refletindo sobre suas relações e ações. Na verdade, eles a compreendem da forma mais liberal e capitalista possível, como questões que não são encaradas de forma consciente, mas na realidade são dadas. A grande arma dos esquerdistas preguiçosos em sua relação e apropriação epistemológica é tomar como acordada coisas que partem, na realidade, de compromissos conscientes. De forma geral, quando se age de forma comum, normal, repetitiva, normativa, regular e restritiva sobre gênero, ou todas as ações sobre gênero em geral, ela é irrefletida ou pouco reflexiva. Enquanto penso que o feminismo delineou um longo e variado vocabulário de formas de se apropriar dessa discussão em teorias como as teorias feministas, nas quais as dinâmicas sociais são tão preponderantes por seu lado anti-essencialista, construtivista e propositivo, o grande problema está no encontro da fabricação de um novo vocabulário, como minhas seguidoras fazem, assim como a sua infiltração. Se podemos derivar aprendizados, percepções e preceitos de formas sociais, e penso que elas nos informam sobre a prática política de forma mais significativa que outros registros, então devemos buscar a disseminação desses vocabulários e termos que ganham peso no sentido wittgensteiniano quando compartilhados por um grupo ou comunidade mais ampla. Ao seguinte vem uma citação longa. O seu cabelo todo preto brilhante, espaço entre suas longas mandíbulas expostas, reconhece o seu sorriso infinito e ambíguo, as suas orelhas altas e o tremer, as suas orelhas altas e a tremedeira, a minha mão posicionada no seu flanco coberto de suor, excitam a elasticidade da sua pele, correndo com seus dedos leves sobre sua espinha, ou as minhas mãos que se afundam no seu casaco. Eu encosto em seus seios firmes. Eu os aperto em minha mão. Ficar certa com suas patas no arranhar intermitente do chão. A sua cabeça pesa na base do meu pescoço. Seus carinhos cortam minha carne, onde ela é mais sensível. Você me segura em suas patas. Você me constrange a se apoiar em seus cotovelos. Você me faz virar minhas costas para você, seus peitos contra minha pele nua. Eu sinto minhas nádegas na altura do seu clitóris. Você me escala, você descarta a pele com suas patas. Um grande suor vem a mim, que então se torna frio rapidamente. Uma espuma branca vem das suas costelas brancas. Eu me viro, eu sigo o seu casaco, eu tomo a sua cabeça em minhas mãos. Eu falo com você. Sua língua grande passa sobre os meus olhos, você lambe meus ombros, peitos, braços, barriga, vulva, coxas, um momento que vem freneticamente, no qual você me leva pelas costas. Minha ela lobo com seus braços ao redor do meu pescoço, meus peitos, minha barriga contra seu pelo, minhas pernas segurando seus flancos, meu sexo contra suas coxas, eu começo a galopar. Se pensamos nas travestis indígenas como onças, assim como tem sido proclamado e reivindicado há anos, e também há aqui uma ligação profunda da figura da jaguar nos escritos de Lévi-Strauss como operador mágico profético, a figura animal que intermedia o contato com os deuses, então a descrição erótica de Wittig, que vaza para o erótico animalesco, ganha novos sentidos. Se além do humano, o não humano e o inumano são inememoráveis do eunuco, assim como relembrar ativamente dos passados proto-europeus, no qual a terceira categoria aparece mais de forma xamânica, espiritual e até com um grau interpretativo, as figuras que fogem do binarismo têm uma função profética, tanto de utilidade prática, como questionamento e apontamento sobre guerras contra os grupos, assim como um caráter de revisão e questionamento sobre tudo o que significa dentro daquele grupo, assim como as travestis foram no Brasil. Mais uma citação
que é longa, peço desculpas, mas a fala está construída em citações. Os lobos, em um estado metastável, passaram de máquina social de larga escala. Mas a psicanálise tem pouco a dizer sobre esses pontos, com exceção do que Freud disse: tudo leva ao papai. Você pensa que investimentos e contra-investimentos da libido não têm a ver com perturbações gerais, movimentos de matilha, signos coletivos ou partículas do desejo. Então não é suficiente atribuir multiplicidades molares e máquinas massivas ao pré-consciente, tendo outro tipo de máquina ou multiplicidade para o inconsciente, porque é a assemblagem dos dois que faz o princípio do inconsciente, da forma que o próprio condiciona o segundo. O segundo prepara o caminho do primeiro ou os engana e retorna a eles. A libido é suficiente para tudo, deixar tudo à vista o tempo todo. A máquina social ou máquina organizada tem um consciente molecular que marca tudo que não é tendência a se decompor, mas também os componentes atuais da sua própria alteração e operação o eludem. Qualquer indivíduo captura na massa do seu consciente o qual não necessariamente ressoa as matilhas da massa que os indivíduos pertencem. Que indivíduo ou massa vai viver além do seu inconsciente das matilhas. O que significa amar alguém? É sempre tomar essa pessoa em uma massa, extraí-la de um grupo, por menos que seja, no qual ela participa, seja pela família ou qualquer outra coisa, ou a própria matilha dessa pessoa, as multiplicidades que ela aproveita, que podem ser de natureza totalmente indiferente. Ao encará-la e penetrá-las como a minha, e para mim penetrar as de outra pessoa, núpcias celestiais, multiplicidades das multiplicidades. Todo amor é uma despersonalização do corpo, sem órgãos a ser formado. É o mais alto ponto de dissociação que pode ser nomeado, recebe sua família o nome, ganha discernibilidade mais intensa na apreensão instantânea das multiplicidades. Uma matilha de sardas em um rosto, de meninos falando em voz de mulher, com uma mulher de mulheres na voz de Xalu, uma horda de lobos na voz de alguém, uma multiplicidade de anos, bocas, olhos que se tem intenção. Nós todas somos muitos corpos uma da outra. Acima de tudo, é o suficiente para distinguir massas e grupos exteriores dos internos agregados que cada pessoa desenvolve. Não existem afirmações individuais, elas nunca existiram. Toda afirmação é produto de uma assemblagem maquínica, de agentes coletivos de enunciação. O nome próprio não designa um indivíduo. É ao contrário, quando o indivíduo se abre às multiplicidades que invadem, o resultado da operação severa de dissociação, no qual se ganha um nome próprio. O nome próprio é a apreensão instantânea de intensidade. O homem-lobo, um verdadeiro nome próprio ligado a inícios, iniciativas, iniciacidade de um indivíduo multiplicado e despersonalizado. O que a psicanálise sabe de multiplicação? A armadilha foi arranjo do início. Nunca o homem-lobo falará. Poderá falar de lobos, uivar como um lobo. Freud nem escuta. Ele olha para o cachorro e diz, é o papai. Enquanto isso dura, Freud chama de neurose. Ele quebra, é psicose. O homem-lobo continua uivando. 6 lobos, 7 lobos. Freud diz como? Cabras. Que interessante. Tire as cabras e o que você tem de um lobo que é como seu pai. É por isso que o homem-lobo está fatigado. Ele está à mercê de todos os lobos na sua garganta, os buracos em sua verniz, todos os valores libidinais do corpo sem órgão. A guerra virá, os lobos serão bolcheviques, o homem-lobo ficará sufocado por tudo que tinha a dizer. Sabemos do seu bom comportamento, educado e resignado, que diz, honesto e escrupuloso. Resumindo, está curado. Nada de psicanálise diz da visão zoológica. Nada é mais valoroso para uma jovem que o amor da natureza e a compreensão das ciências naturais. A partir daqui eu me caminho para o final. Isso é o que eu tenho formalizado, o que eu tenho são tópicos. Eu prometo ser sucinto em passar sobre eles, mas acho importantes para levantar quais são os pontos que eu vejo hoje aqui entre divisão sexual em Wittig, entre em teoria da sexualidade de Freud,
E entre um certo devir ou a presença do lobo, que está descrito em Mil Platões como um lobo que está fora da matilha. O lobo que corre ao redor da matilha, em Platões, é o lobo que determina o rumo da matilha por uma questão de diferença. Ele está distante, ele está próximo, mas ele corre fora da matilha e toda a matilha se direciona a ele. Então, quando eu falo da lésbica ou da travesti sobre a feminilidade, eu quero que pensem na figura desse lobo, que não é o lobo que é integrado ao grupo, não é o lobo que seria o alfa, mas é o lobo que corre por fora, e mesmo correndo por fora, ele determina o rumo da matilha. Para isso, eu começo com a polimorfia perversa. Eu posso entrar em detalhes na teoria das pulsões, mas a polimorfia perversa, como ela é retomada por Firestone, e diferentemente por Gale ou Rubin, mas em âmbitos muito parecidos, é que a polimorfia perversa é a sexualidade ou a pulsão sexual ou qualquer pulsão antes da repressão. A polimorfia perversa, em Freud, é descrita como bissexual, mas porque a descrição bissexual em Freud não é simplesmente de sexualidade. A bissexualidade em Freud é uma oscilação de gênero, porque a bissexualidade para Freud, e isso serve para entender Wittig, a bissexualidade para Freud é a oscilação entre qualquer tipo de identidade ou manifestação da sexualidade ou do gênero, antes da repressão ou antes da fase das garotas fálicas, que é a primeira fase de repressão das mulheres, a qual posso retornar, mas a polimorfia perversa é o tipo de libido, ou energia sexual, ou drive, ou pulsão, ou qualquer coisa que chamemos, que vem a se direcionar sem ter uma individuação direcionada. Com isso eu quero dizer que a polimorfia perversa é a possibilidade de desejarmos qualquer pessoa ou qualquer objeto. E é dentro do complexo da castração, para Freud, que essa polimorfia perversa deixa de ter o seu caráter transandrógeno, bissexual e se direciona para o pai ou para a mãe. Ou seja, o complexo de castração explica uma captura do desejo, de um desejo indeterminado, de um desejo indeterminado e aberto, que pode se direcionar a tudo, que abre a possibilidade de ser trans ou cis, de ser travesti ou transmasque, de ser um homem ou uma mulher, a partir da ideia que o desejo e toda a formação da identidade que vem após o desejo está aberta a tudo. A polimorfia perversa, como ela é retomada por Firestone, é a ideia de que no momento, numa ideia bem marcusiana, no momento que, em Eros e Civilização, quando tiramos as repressões, que são as repressões de mais-valia do capitalismo no nosso desejo, nós temos um desejo que não se determina por repressão, que se determina por um princípio de Eros. E quando temos a determinação que vem de Eros ou da preservação da vida, não necessariamente viemos na exclusão ou na negatividade determinada que constitui a diferença sexual. Com isso, quero falar da divisão sexual em Wittig. O mais importante para Monique Wittig, feminista materialista, hoje esquecida pelas TERFs e pelas rádios, porque é muito mais complexa do que qualquer feminismo liberal vulgar, a ideia de que a própria ordem heterossexual, a própria diferenciação heterossexual é o que funda o masculino e o feminino. Então, em Wittig, estamos partindo da sexualidade, que é uma sexualidade voltada para a reprodução, e não só a reprodução do ser e da espécie, mas a reprodução social, que já é analisada desde Engels, que é o seguinte: se temos o sexo masculino e feminino, temos a genital feminina e masculina condicionada e restrita e impulsionada a se pensar como homem e mulher nos moldes eurocêntricos. Ou seja, se precisamos da reprodução da espécie para ter uma civilização capitalista e heterossexual, essas coisas não são divisíveis. O último lugar, como eu disse recentemente no Twitter ou no X, a plataforma do Elon Musk, é que sem a divisão sexual você não tem manutenção da espécie. Sem a manutenção da espécie e a continuidade da vida capitalista, você não tem a reprodução da espécie sob uma determinada forma social. Você não tem a reprodução da espécie sob o capitalismo. Se necessariamente ser uma mulher é ser heterossexual, se ser lésbica não é ser mulher,
como afirma Witt, e podemos expandir isso para a raça, porque raça e gênero e sexualidade são processos isomorfos e análogos, como bem demonstra a escrita e a vida de Gloria Anzaldúa, que coloca ser chicana, ser pobre e ser lésbica como determinações do mesmo nível. Então entendemos que necessariamente é a divisão sexual pensada para a reprodução sexual que coloca no âmbito da sociabilidade a reprodução, que também é patriarcal e é eurocêntrica no nível do desejo. É a diferenciação sexual, como bem Witt mostra ao falar das lésbicas, que mantém a manutenção da nossa espécie, e não só a manutenção da espécie, como a manutenção que temos do sentido de humano. Por último, vou fazer um breve relato da minha vida afetiva, ao qual considero importante para essas reflexões, pelo seguinte: eu me reconheço como pessoa andrógina desde o fim de 2014 e o início de 2015. Eu vivo a vida de uma pessoa andrógina pelo menos desde o início de 2016, quando me visto e me comporto de uma maneira que não é lida como masculina, não só em espaços de festa ou sociabilidade, mas também no meu trabalho e em qualquer âmbito afetivo e cotidiano, como na minha faculdade. Contudo, desde 2015, quando eu começo a conviver com travestis de rua e me perguntar por que eu não sou trans, eu entendo que eu me vejo como cis porque eu me vejo como homem, e eu me vejo como homem porque eu me relaciono com mulheres. Então, diferentemente de hoje, onde temos muitas referências trans e travesti que são ao menos bissexuais ou pansexuais, eu cresci no meio onde ser travesti não só era fazer trabalho sexual e ser prostituta, como era ser hétero. Então, todo o meu confronto, que vem de uma história pessoal, e isso não diz só respeito a mim, isso diz respeito a outras sapatravas, vem do fato de que, mas como eu sou trans se eu lido com mulheres? Como eu sou trans se eu desejo mulheres? Como eu sou travesti se eu quero viver uma vida afetiva com mulheres? Isso, no fim, é porque eu sempre fui lésbica. Mas me entender como lésbica em um mundo que nunca teve referenciais travestis lésbicos foi muito difícil. Eu convivo com travestis de rua e da universidade desde 2015. Eu me entendo como travesti desde 2020. Vocês percebem a diferença de anos, de uma prática, uma regulação do meu corpo frente aos outros, mas o qual o desejo, que me parece ser um desejo naquele momento heterossexual, me blinda me entender trans? Para mim isso é muito óbvio, mas não é nada fácil de entender. Eu me entendi pessoa trans, e depois mulher trans, e depois travesti, e depois lésbica. Não porque essas coisas ocupam uma ordem hierárquica, como bem mapeou Freud, mas sim porque ser hétero ou me relacionar com uma mulher sendo nascida do sexo masculino era uma última instância de problematização e questionamento de pertencer ao que muitas feministas radicais chamam de casta ou classe sexual. A questão é que eu cresci sendo vista e lida e zoada e humorada como uma pessoa efeminada. Eu ficava com mulheres, mas eu era vista como um viado. Eu era vista como um viadinho, como muitas de nós travestis são vistas. Mas a diferença basal é que eu era mais afeminada, ou seja, exercia mais grau de feminilidade do que efeminada, que tem a ver com a posição especificamente do viado. Então, se isso demorou tanto na minha história sexual, e não só de mim, como de outras pessoas, a me entender, isso demonstra para mim que a sexualidade media o sexo, o substrato biológico, o nascimento da genital com o gênero. E é por isso que ser sapatão é um gênero, ser dissidente de gênero é um gênero em si, que se subscreve muito mais à sexualidade ou à orientação sexual do que ao cis e o trans, e que mostra que ser sapatão tem muito mais a ver com ser trans
do que necessariamente tem a ver com ser uma pessoa cis, monossexual, como é dito hoje em dia. Eu digo isso porque eu realmente percebo na minha troca com colegas e na minha própria autoanálise que a sexualidade é o resguardo da manutenção de um sentido de humano e da reprodução sexual, como bem nos falou Monique Wittig, e que é uma reprodução, uma posição que não é puramente de ordem natural biológica, mas é histórica e se inscreve como natural através da linguagem. O que eu quero dizer é que se estamos aqui com a sapatão que nasce do sexo feminino e migra para um tipo de masculinidade feminizada que nega esse tipo de feminilidade cis, então nós temos aqui a travesti que nasce do sexo masculino e nega a masculinidade, portanto, se direciona a outra feminilidade. Vocês percebem que, assim como no uso de hormônios entre fisiculturistas e travestis que modelam seu corpo, nós temos entre sapatão e travesti uma sobreposição que tem a ver com o migrar dos polos extremos. Com tudo isso, eu quero dizer que eu vivi há mais de um ano e meio uma vida transafetiva, na qual as pessoas que principalmente me relacionam afetivamente são trans. E foi só hoje, convivendo com Marília Marreiros, que é minha namorada não binária, que eu entendi o que uma criação sapatão, como é o caso da mãe dela, como é o caso da irmã dela de 12 anos, em que eu vejo uma criação sapatão que não poderia se reproduzir em Joinville, onde eu cresci, não poderia se reproduzir no Sul, ou numa cidade pequena, mas pôde se reproduzir em São Paulo. Isso me demonstra que, independente de você ser cis, trans ou não binária, você tem um alinhamento de gênero que tem mais a ver com a sua sexualidade e com o seu comportamento frente aos outros e sua forma de se relacionar, do que simplesmente expressão de gênero. Marília, sendo uma pessoa que nasceu do sexo feminino, é muito mais próxima à expressão de gênero de mim do que várias travestis e várias mulheres cis. Ela, que veio de uma casa sapatão, de uma mãe sapatão e criou uma irmã sapatão, tem, sendo não binária, uma identificação de identidade e comunicabilidade e sociabilidade incrível comigo. É o amor trans que eu sinto que mais me provoca e o qual eu posso provocar e no qual o fato de sermos sapatãs trocando entre nós nos dá uma euforia de gênero. Com tudo isso, eu só quero dizer que me parece que a diferença sexual propõe uma divisão arbitrária que determina também a divisão de gênero e, portanto, determina a visão biologizante e naturalizante e vulgar darwiniana do que entendemos de sexo também. O que eu chamo aqui da imagem da sapatrava é um espelho convexo, pois não sou simplesmente uma mulher que decidiu se tornar sapatão e se desfiliou da feminilidade com isso, e também não sou um homem que decidiu virar travesti e abandonar a masculinidade. Eu sou a interseção desses dois pontos, e toda pessoa que é uma sapatrava é uma interseção de dois pontos de dissidência de gênero que geram um espelho convexo ou uma visão mais complexa sobre o sistema sexo e gênero, que não reafirma o que é binário, mas subverte e provoca a lógica binária que tem por trás de gênero e todo o debate filosófico e intelectual. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vamos lá, gente, perguntas. Estamos gravando. Eu já falei muito, se vocês me deixarem falar sozinho, eu posso ir, mas vou ficar cansado. Diga em voz, projete um pouquinho mais sua voz. Eu não lembro sobre a questão da reprodução das espécies, sobre essa fala sentido na hora da isso, contra a reprodução da espécie humana, ou assim, ou... Eu acho que a visão da Wittig pode ser complementar, perdão de interromper, vou fazer um comentário muito breve sobre isso. Para mim, a Firestone
na dialética do sexo já dá essa resposta. Não sei se é a resposta em Wittig, porque li muito Wittig, mas faz tempo e vou e volto. Não vejo tanta questão de, tipo, devemos acabar na espécie. Não acho que a visão da Wittig é devemos acabar na espécie, mas devemos confabular com uma dissidência de gênero a partir do que desnaturalizamos como masculino e feminino. E acho que a ficção dela, como As Guerrilheiras ou Corpo Lésbico, entra para fazer esse trabalho. Mas se fosse ser mais precisa, a ideia da Firestone é muito marcusiana, de automação tecnológica permite que eu tenha clonagem, partenogênese, que eu tenha úteros artificiais. Então eu acho que existe uma saída feminista radical e materialista, que é a gente não precisa impedir a reprodução da espécie, mas a gente não precisa pôr a reprodução da espécie no peso do sexo feminino. Ou seja, a gente pode abdicar a condição feminina de ficar 9 meses com o bebê e depois sofrer com isso e jogar isso para as máquinas, que para mim, no fundo, é uma visão marxista ou marxiana do fragmento das máquinas. Você se apropria de uma superestrutura tecnológica e utiliza ela para mudar o conceito de subjetividade. Não sei se a Firestone estava pensando nisso, mas eu vejo isso nela e eu leio dessa maneira nela. Tem mais? Acho que isso não acontece, porque aí você veja que por exemplo, os chamados de neuroterapia, se você fala da produção humana, você está, sei lá, a condução do trabalhador, parece que eles falam um pouco dessa imaginação boa de você, não, obviamente, daí a produção da espécie extremamente importante, mas você saber todas as possibilidades que você tem de, talvez, uma reinvenção da identidade, ou até de uma tecnologia, você tem que tentar transformar de uma maneira que é. Eu acho que as formas que dialogam ou provocam as formas de reprodução são boas formas de questionar. Porque não é o que nem você já falou para mim, não é o pós-humano fantasioso, não é o transhumano. É o pós-humano situado ou inumano no sentido no sentido marxista mesmo. A forma que eu lido com a tecnologia e que eu tenho a meu dispor me permite modificar a forma de produção do sujeito. Isso não é ruim, como muitas pessoas veem, isso é mais produtivo no sentido de gerar mais, que não é nem bom e nem ruim. Pode ser ruim, que eu acho que o futuro do Linkland é um futuro que pode ser agênero e ruim, mas pode ser bom, no sentido que pode ser mais emancipado de gênero e partir de algumas ideias que também mobilizam o gênero e a plataforma. Alguém tem trabalho? Perdão. Outra pergunta? Vamos lá, a gente questiona, pode ver. Eu falei muito da minha vida aqui também, além de teoria. Então a gente pode compartilhar nesse âmbito também. Obrigado. Meninos aí atrás, vai, vem alguém que não é uma mulher trans que está aqui. Qualquer tipo de questionamento. Você, Zé? Você deve ter perguntas, porque você é uma pessoa curiosa. Mas começa com uma, para as pessoas ficarem à vontade. Não, mas eu não tenho nenhuma vontade, né? Eu sou habituado de faz, assim. Pode ser tipo no campo até menos formulado mesmo, que te chamou a atenção como tema. E aí eu falo a partir disso a gente conversa. Respeita o silêncio, a gente vai te esperar. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser nada muito sofisticado sobre o feminismo. Mas fale bobagem. Eu falei bobagem aqui. Mas bobagem útil, talvez. Eu acho muito bonito, né? Quando você lá fala sobre essa palavra, né? Tipo, as culturas femininas que tem muito isso. Enfim. Bom, beleza. Você tem, Joane? Faz a Joane primeiro e depois. Não, faz você primeiro e deixa o Zé cozinhar. Eu acho que não tem ensinando sociedade, tem muitas ensinando experiências pessoais e também ensinando na situação da
tinha uma área de também. Eu sinto assim, essa falta de referência de cultura, eu acho que é uma coisa decisiva ali, eu acho que é uma coisa também permitiria isso, né? Aquela coisa básica de contestação que a gente está muito atrelado, essa lógica liberal, mas é vida, né? A gente só é capaz de existir a partir disso, como diferente, de forma, né? Não existe nada sem referência, né? Tudo vem de algo prévio, eu acho importante dizer isso. Porque tem certas percepções queer, ou até mesmo feministas, que querem sempre um novo. Só que esse novo não pode ser criado se ele não tem uma referência anterior. Nem que seja para negar essa referência. Sim, mas assim, acho que a coisa pessoal que eu queria dizer é que, por exemplo, tem muita referência de, por exemplo, mulheres cis, que não verdadeiramente performavam esse tipo de feminidades, para muitos são não assim, mas não necessariamente não é preciso dessa disciplina de gênero. Por exemplo, eu escutei a Beatriz Style, ela é desconhecida, né? Quem? A Beatriz Style, que é uma artista que ela tem uma feminidade bem expressiva, também não sei se ela é política, mas é uma feminidade assim, que não se conforma para não tem uma dentro do espaço diferente, do olhar dela. Coisas que não são associadas com a feminilidade padrão. Exatamente. E, enfim, queria também perguntar para você se você sentiu que nesse processo de mulher, muitas dessas referências eram mulheres eram mulheres principalmente não brancas. Olha que loucura. Eu sou uma pessoa branca, mas como uma pessoa do rap, eu me relacionei com essas pessoas que não eram brancas. Porque, por exemplo, porque no rap você tem um lugar muito interessante para pensar gênero. Tipo, todo mundo sabe, Flora Matos do gênero, mas por quê? Porque a Flora Matos é um lugar de contestação. Não me interessa discutir a raça ou a etnia da Flora Matos. Isso para mim está além de mim, não me diz respeito. Mas para mim interessa a Flora Matos como uma mulher independente do que a gente classifique ela, que entra e fala, eu transei com o Mano Brown, vocês fazem piada com isso, e eu estou fazendo hit single, e vocês me ignoram porque vocês são misóginos. Então eu acho que a Flora Matos, dentro da indústria, ela pega, olha para as pessoas e fala, vocês são idiotas, porque vocês gostam de coisa tosca. Porque a Anitta copiou o Pretinho lá atrás, que eu fiz. Então eu acho que a Flora Matos tem um lugar, não gosto dessa comparação, mas eu acho que exemplifica para não iniciadas, que é as Ilha Banks Flora Matos. Né? E mais do que isso, a Carol Conká, que para mim forma um complexo significante por a Carol Conká ter saído do BBB odiada, que é o seguinte, a Carol Conká é uma mulher retinta de Curitiba, que fez um colégio público. Vocês acham que como? Que a Carol Conká era tratada quanto adolescente e criança? Vocês acham que ela era tratada bem? Como uma pessoa, tipo, com o cabelo alisado, no meio de um monte de gente branca que tem em Curitiba? Eu morei em Curitiba 8 anos. Não sou de lá, mas eu morei lá. Vocês acham que ela era lida como? De forma muito racista. Então, o jeito que a Carol fala, o jeito que a Flora Matos fala e o jeito que outras mulheres falam, para mim, é de retomar o poder fálico ou ativo, fálico no sentido de ativo, de impositivo, de tomar o querido como masculino para si, nesse sentido de fálico. Para mim, a Flora Matos e a Carol Conká fazem isso com excelência. E, por exemplo, uma das coisas que uma ex-transfóbica falou para mim, como você é feminina se você fala gírias? Tem. Vocês veem como classista e racista essa percepção? Ela falou isso pra mim, você fala gírias com seus amigos. E no fim... Não. Mas eles entendem que essa percepção de mulher já corta muito da comunicação mais afrontosa que as mulheres têm no rap. Eu já vi, por exemplo, o curso de como tossir masculino. Tossir? Aí a gente não pode escolher o pouco correto assim. Mas é isso, eu acho que a percepção não branca de mulher já é uma percepção que é lida como potencialmente trans. Não estou falando que a Flora Matos ou a Carol Conká são trans, mas que a visão delas de feminilidade se aproxima mais de uma feminilidade travesti, justamente porque elas já não vão ser lidas na regra. Porque, como a Vitinho fala, a regra é ser não só uma mulher, como uma mulher hétero e como uma mulher branca de classe média. Isso que eu estou crescendo a leitura dela, mas a gente chega a essa conclusão lógica se a gente lê ela. E eu acho que essa importância do rap e da arte e de mulheres não de ascendência europeia me ajudaram a entender melhor nesse lugar. Porque elas também
quando elas são lésbicas ou bis, elas não se sentem pertencentes, entendeu? A heterossexualidade, para a Glória Anzalda e outras pensadoras, é uma imposição. Para ela, como chicana, e mulher e lésbica, principalmente ser lésbica é importante porque desfamiliariza a identificação que ela tem com as outras mulheres chicanas. Então eu acho que é difícil falar com separação de raça e sexualidade. Para mim isso meio que não existe. São motivos diferentes, são opressões com origens diferentes, mas elas se comunicam e se reproduzem de forma muito parecida no mundo. Não, eu queria uma questão, assim, né, porque eu acho que as pessoas, para se explicar o que rola na intersecção entre gênero e sexualidade, eu acho que muito rolou um discurso de tipo, gênero não tem nada a ver com a sexualidade. Sim, e aí, por motivos didáticos, né? Exato, por motivos didáticos. Eu acho que essa palavra meio que deu a ser distanciada, né? E aí a gente fica pensando no gênero ou a sexualidade de uma forma intermédia. E eu achei muito legal que você trouxe essa ligação que isso tem, né? Porque não dá pra gente desconsiderar uma coisa ou outra, assim, que são processos identitários. A sexualidade não tem referência se ela não pensa o sexo e o gênero. É por isso que para mim ela é mediação. E a mediação no sentido da Wittgenstein e do Freud, que tipo, você não tem uma identidade emergente se você não leva em conta o sexo que essa pessoa nasceu, mesmo que as taxonomias sejam artificiais. A gente tem que levar em conta o sexo que essa pessoa nasceu e com quem ela se relaciona. E é por isso que eu vejo muito fácil que, tipo, sapatão e travesti estão num âmbito semelhante, num processo análogo, isomórfico, de, tipo, se desprender das imposições de gênero. E elas não fariam sentido se a gente não levasse sexo, sexualidade e gênero como coisas que caminham juntas, né? Não teria sentido nenhum o que eu tô falando aqui. Sexualidade é o seu sentimento, gênero é a sua identidade. Assim, acho que essa é a relação social da coisa. Assim. Exato, faz um indivíduo ser muito hermético, é isso, assim, né? A gente é uma caixa e tem duas caixas separadas. Aquele quadrinho, assim, né? Que é tipo, é um bonequinho, desse tipo de mulher, tipo, na sua cabeça, tá sua identidade, aqui tá sua especial, tá sua sexualidade, tipo. Sim. A gente é muito assim, né? Que é uma divisão completamente arbitrária, artificial no pior dos sentidos. Porque talvez ela possa ser útil para crianças, mas ela não é útil para adultos. Ela cria ideias muito erradas em adultos. Que aí é tipo, não, mas é essa coisa que eu acho que a Aline faz muito bem, que tipo, bicha travesti. Entende? Que é isso, que para mim faz todo sentido ter sido lida como um homem hétero e ser uma travesti sapatão. Que é um outro lugar, uma outra narrativa de travestilidade. Que é, eu nunca fui aceita como homem hétero, mas eu me relacionava e transava com mulheres. Então isso conquistava dentro da masculinidade um lugar de respeito e reconhecimento. Mas ao mesmo tempo era como você fala desse jeito, como você tem esse jeitinho tão fofo, tão bobo, sabe? Isso sempre existiu, mesmo eu sendo entre aspas hétero. Então por que me viam como um viado sendo hétero? Porque existe realmente uma convergência dos viados comigo, que são travestis, que viraram travestis, se entenderam travestis, mesmo que a gente não venha da mesma sexualidade, mas é uma sexualidade que é desviante, que é contra a norma, que está migrando de polos, sabe? Que está indo do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. A minha pergunta que eu acho que você falou, acho que você falou sobre a questão sobre a maneira como você consegue diferenciar. E eu entendo como melhor isso, né? Tipo, eu fiquei com a impressão, em determinado momento, que eu só me entender melhor, que eu achei interessante, né? Assim, o projeto, né, pegado, o propósito que você está fazendo, é que acho que ainda aconteceu também, que realmente esse cliente pedagógico, que a gente tinha acesso de castigo, a construção pedagógica, que é excelente. Só que a ideia é que, assim, a gênese, tanto da identidade de gênero, quanto também das organizações sexuais, elas são muito mais misturadas, no sentido de que existem estruturas sociais já prontas, né, já fechadas, né, mas que se a gente tiver, então, assim,
parte do propósito também é sempre integrar para essas configurações, né, porque geralmente não dá mais para falar de identidade, né, a gente também como você entendeu, né, mas tem muita, então assim, tipo, trazer a orientação não como algo separado, né, você já falou disso também, mas como algo que o povo participa dessa construção, fazer tudo que isso é, assim, acho que é fundamental ter essa proposta, né? Eu estou lidando com isso com o Ferenczi agora, que é um pensador que eu gosto muito, que eu acho que é um filho maldito da psicanálise, que eu lido com o Otto Rank também. O Otto Rank e o Sandor Ferenczi são pessoas que tiram da importância do complexo de castração e vão levar para a divisão da mãe. Então, é a coisa do Rank olhar e pensar, o nascimento é traumático porque o nascimento é a separação de um corpo que existe em dois. E realmente existe. Você não pode negar. Um corpo, antes de nascer, ele pertence a outro. E ali, para o Rank, a ideia é que a divisão desse corpo é uma divisão artificial que é traumática e causa um trauma que direciona a vida. Para o Ferenczi, todo sexo, principalmente o sexo normativo de penetração, é um sexo que tenta restituir esse lugar esteticamente e afetivamente, porque você está penetrando alguém, que vamos combinar, né? Você está dentro de alguém, é o mais próximo que você tem de estar no útero. Não é o mesmo lugar, mas é o mais próximo. E isso não funciona simplesmente de forma de prática sexual, mas funciona esteticamente. Aí eu acho que a Júlia Kristeva abre um vocabulário, uma percepção muito mais ampla, que é a separação da mãe, cria um trauma, que é um trauma de tentativa de simbolização, e essa tentativa de simbolização é geralmente patriarcal, porque o nome do pai e a reprodução dos sistemas de simbolização é patriarcal. Não é porque as ideias em si são patriarcais, mas que a cultura predominante que vivemos é uma cultura patriarcal. Então, sempre que você vai simbolizar, você parte de um ponto que joga com alguns pressupostos do patriarcado. Então, a importância da psicose, ou do pré-simbólico, não, o semiótico, na Kristeva, justamente é levar o corpo em questão, que eu estou lendo agora na Lei da Maria Martins, por outro âmbito, que é se criaram perspectivas intelectuais não eurocêntricas, principalmente do continente africano, na qual o corpo cria uma pedagogia, o corpo reproduz um sentido. Então eu acho que a Kristeva nos ajuda a entender pela psicanálise a ideia de que as normas já estão escritas por uma ordem simbólica que é machista e que tudo que vem do âmbito do mais sensível e que talvez a melhor literatura lide, essa é a aposta dela, estética, que a melhor literatura lida com uma desfamiliarização ou com uma psicose, é de que essa psicose leva a novas formações da linguagem que a simbolização comum não levaria. E que você precisa levar em conta essa cora pulsante, como eu falei na minha fala do colóquio Simondon, na Praia Vermelha, você tem que levar em conta essa cora pulsante, porque o corpo, como diz a Kristeva, é dado a significação. O corpo sempre vai gerar sentido. Os materiais que você usa para criar mitos ou narrativas são variáveis de cultura para cultura, mas o seu corpo, como ritmo e indivíduo existente no tempo, ele cria narrativas por si. Só que os modelos narrativos que ele se apropria vão depender de cultura para cultura. Eu diria muito isso. Certo. Então, você está falando que várias níveis, há uma questão dessa questão de sociedade e raça, então não seja pensar, por exemplo, no que foi a experiência colonial primeiro, assim, A primeira experiência colonial inicial. Assim, como que os povos que moravam, que habitavam a América Latina eram descritos pelos europeus. Então, a maneira como se fala aqui, tipo, o gênero é uma coisa que só pertence aos europeus. Porque se o gênero é algo teoricamente dado pela cultura, né, a significação cultural do sexo, e o sexo é algo que está apenas ligado à natureza, os povos colonizados só tinham sexo.
no sentido de que eles eram vistos como animais. Você não falava de homem e mulher, você falava de macho e fêmea. Então, porque às vezes aproximou muito a experiência de homens e mulheres colonizados, dentro dessa normalização que caracterizava o olhar como eu acho que bom, assim, eu queria questionar um pouco essa questão da infâmia, nossa, que era muito antiga, acho que das pequenas mulheres, porque eu estou pensando assim, uma forma talvez que eu consiga entender de dar talvez uma estabilidade para o que é um gênero, que é um homem, uma mulher, é que eu consigo entender esses como significantes de disputas. A mulher é um lugar onde muitas pessoas estão se disputam esse lugar, e, por exemplo, isso não está dado fechado, né? Por exemplo, as pessoas estranhas, eles estão querendo disputar esse lugar. Não, eu posso significar esse significado de mulher. Sim, né? E talvez essa disputa pudesse fazer com que talvez umas 10 pessoas fossem mulheres, não sei. É algo que. Eu acho que se a gente entende a lesbianidade como outra mulheridade, como se fala muito no âmbito racial, pode ser, sabe? Tipo, por exemplo, eu fiz uma camiseta, como a Giovanna sabe, Nice Trainers com a cara da Valéria Solano para ver o Jack Halverson. Justamente porque eu tenho problemas com as proposições atuais do Jack Halverson, e principalmente o questionamento que ele fez para o André é mais institucional, que eu acho que é um âmbito que a gente esquece quando a gente é da academia. O Jack Halverson chegou lá para André Longshore mestranda, que eu nem acho que é uma pensadora refinada, tá? Acho que é uma pensadora com problemas. Mas é uma pensadora transfeminina gringa, lidando com a Valéria Solanas e fala, olha, querida, gente, a gente tem que continuar gravando aqui nesse celular. A questão que me pega do Halverson é ele como autor canonizado, vou esperar só. É ele como autor canonizado sendo tomado como um modelo de entendimento sobre o que é ser trans ou não, tá? Não acho que o Halverson não tenha coisas para acrescentar como qualquer coisa do queer estadunidense, mas aí chega lá a Andrea Longshore, depois de defender as acusações que uma amiga dela recebe com a Vita Ronell. A Vita Ronell é uma figura amiga da Spivak e amiga do Halverson que tem uma condição de exploração de pessoas trans a partir da sua inserção no mundo acadêmico, ou seja, a Vita Ronell tem pessoas que fazem assistência dela da vida, mas ela passa do ponto. E a Longshore, como muitas outras pessoas, se posiciona contra isso e fala o seguinte, tem problema aí, a gente está tendo uma pesquisadora queer que traz preceitos que são ruins, não são éticos. E a Longshore foi instrumental e importante para esse ponto. E aí ela faz um texto chamado After Trans Studies, e aí o Halverson faz um texto contra ela, que para mim faz sentido existir, mas é contra ela no sentido de que você está se posicionando contra nós, você performa o seu gênero como o Donald Trump performa sendo presidente. Tem argumentos assim, tem argumentos assim, nas primeiras 4 páginas do Halverson, que ele fala ser uma transfem é ser como o Donald Trump fingindo que é presidente, tá? Para vocês verem como é problemático. Então, tipo, eu nem gosto do Halverson ou da Longshore, mas para mim, ele, como figura canônica, perseguindo uma figura que está no mestrado, é completamente problemático e sintomático de como a academia se recompõe e se faz com o discurso. Como esse alusão também do quando a gente chama de evento, tal, experiência for na classe executiva, Isso. É uma coisa, obviamente, tipo, o que é o queer quando ele está acomodado 100%? Mas você fez uma outra pergunta, perdão, Tio. Não, acho que é só mais uma observação de compreensão. Acho que a conversa que iniciou aqui sobre a interseção sexualidade e raça, né? De como que o gênero, às vezes, não é entendido como algo ao qual pessoas racializadas têm acesso no sentido de estar sendo com animais. Né? Mas eu acho que isso depende do seu ponto de vista.
no sentido que você convive com muitas pessoas não brancas ou pessoas não ricas, você lida com isso. É natural, entendeu? Tipo, você lida com pessoas não... Se você não está no âmbito acadêmico, no âmbito artístico, é normal, na favela, em qualquer lugar, você ter pessoas que são dissidentes de gênero, que existe em qualquer lugar. Eu entendo isso, eu entendo exatamente que nós devemos ser já começar com essas pessoas, né? A forma como a regulação do gênero é realizada para essas pessoas passa por essa intenção que desmeniza elas. Super! De animalizar É uma dupla desumanização. que inclusive pode estar relacionado assim com formas sexuais dissidentes, né? Tipo, enquadrando esses aspectos como um refluxo dessa humanidade. Eu acho que na abjeção, porque esse é um conceito importante para Civil Winter. As pessoas acham às vezes que você fala de abjeção, mas isso é da Kristeva, que é uma búlgara. Foda-se. Eu comecei a ler a abjeção, sabe por quê? Por causa de um texto muito bom da Cel Cavalcante, que é uma pesquisadora da psicologia sobre travestilidade, que ela fala da Operação Tarântula e do devir negro e da abjeção. E aí depois eu estava lendo ao mesmo tempo Civil Winter, que para mim é a maior pensadora de todos os tempos, que é jamaicana, e vai falar, é o seguinte, a abjeção da Kristeva nos dá um dispositivo de entender o que é humano e não humano dentro de uma história ocidental cristã. Então eu acho que é isso, tem convergências de raça e gênero, justamente porque é a discursabilidade do que é humanamente aceitável e do que é humanamente reprimível. A ideia de transgressão, que é muito batalhana na Kristeva, de que a abjeção é o tabu, mas a transgressão do próprio tabu é a fraqueza do tabu, para mim é genial. Porque para mim travestis são assim. Travestis exemplificam no seu tratamento social com transfobia violenta o lugar de deixar, né, o lugar assignado de gênero, mas elas são punidas afetivamente, politicamente e com questões muito práticas de violência, porque elas quebraram o tabu. E lembrar aos homens que esse tabu foi quebrado é difícil. Por mais sedutor que seja, libidinal que seja para um homem entender uma travesti, ele nunca vai entender o âmbito mais ontológico, o linguístico da travesti, que tipo, pouco importa essa linguagem, pouco importa. Para mim o que diz a travestilidade é tipo, pouco importa. Pouco importa a tendência do homem. Eu não quero ser homem, eu não sou homem. Eu não me comunico como homem, eu me crio como outra pessoa e as formas estéticas me auxiliam a isso. Então eu acho que isso também tem a ver com o Civil Winter, que é você faz a transvalorização, a mudança de leitura social a partir da manifestação estética. Como falou a Luísa Marilac, não tem nada mais fechado nessa chave do que a ideia de que o corpo da travesti é a peça de arte dela. Para mim isso mata todas as questões. O corpo de arte da travesti, a peça de arte da travesti é o corpo dela. E isso não é só sobre travestis, mas talvez fique mais óbvio para pessoas que observam travestis. E aí, Zé, você que estava esperando e cozinhando. Porque por causa do nosso horário, a gente precisa falar. Não, mas isso não impede de continuar. Claro. Faz você, Rafael, e depois o Zé. Mas não. O que eu estou falando só é que. A gente precisa. 15 minutos. Exatamente. 15 minutos? A gente tem 15 minutos? Não. A gente precisa sair. Em 15 minutos? Agora. Não, é porque. Tá, vamos tentar finalizar. Entendeu? E aí a gente começa a fechar e tal, então a gente precisa. Se encaminhar para o final. Você vai fazer uma colocação final. E aí? O Zé vai fazer se prepare, Zé. Você vai fazer a colocação final. Mas diga, Rafael, o que você fala? Diga então, Zé. Faça sua questão. Tente questionar tudo que você pensou. Eu não consigo falar porque é sempre desconfortável a cultura entre o público e o privado que é produzida por esse tipo de questão. Eu acho que justamente por isso é potente. Assim, mas eu sempre levo um pouco de tempo para conseguir falar de mim. Você falou falar de você e tal, mas tipo, sem respirar um pouco é difícil.
Tudo bem, mas eu tive que esperar muito pra falar aqui também. Eu imagino. Tô esperando o tempo todo, pô. Não, mas eu só não deveria respirar. Bom, pelo que vale, né? A minha experiência das questões me fez pensar, eu fico pensando em mim, é que eu identifiquei várias coisas, assim. Porque o dever de travesti é universal, pra deixar isso claro. A gente é boa, eu vou tentar ser sintética na minha resposta para que você volte. É bom falar de travesti na universalidade, não para a gente dizer, essa categoria específica é igual a todas. Não. É porque eu sou tão destituída de ser humana que eu tenho um ponto privilegiado, assim como outros travestis, de olhar para o conceito de humano, que ele me é negado em muitos espaços, em muitos âmbitos. Então eu acho que eu consigo acessar esse lugar negativamente determinado. Ele me é tão negado que ele se torna fácil de acessar, porque eu estou alienada dessa condição em muitos âmbitos. E é por isso que a coisa do travesti não é estalinismo de outra ordem, é tipo, não, se todas buscamos a abolição de gênero e sexualidade livre, então eu, como travesti, e que vivo ser isso, tenho um lugar muito destituído de ser humano e posso mostrar para vocês, ser humano é muito construído, tá, gente? Vamos tentar repassar isso. Eu sou delesiano também, né? Eu também sou delesiano. Eu acho que se relaciona com isso. Eu acho que, enfim, é sempre um ponto de fuga assim, que se manifesta em diferentes intensidades, diferentes pontos das coisas. Mas eu acho que o que eu colocar como questão assim, é o seguinte: sei lá, ao mesmo tempo que eu vejo o lugar masculino, assim, de homem, como algo que eu não sinto a vontade de colocar ativamente nesse lugar, de afirmar nessa posição, mas ao mesmo tempo tenho uma resistência muito grande em negar essa posição, no sentido de que, enfim, sabe, eu pensei nisso por parte dos paulistas, eu acabo deixando a construção do gênero como algo que vai vir de fora de mim, para outras pessoas, para algo que outras pessoas vão dizer. E eu sinto sempre que se eu tiver que eu posso estar, eu tenho que desconfiar de mim mesmo a possibilidade de eu estar me eximindo de uma posição quando você coloca algo por coisas de homem, de coisas performativas. E aí é uma coisa que eu ainda não sei se eu consigo encontrar muito para pensar, para discernir, para separar, é toda essa temática de ok, nós não vamos se relacionar ao feminino só com coisas passivas, dóceis, fofinhas, etc. Nós vamos reivindicar o fálico, o afirmativo. Sim. Parece que você poderia voltar e reconstruir um lugar muito parecido, muito difícil de discernir, performativamente, no que se vê como homem, pelo qual você poderia estar produzindo coisas. Mas aí a minha visão é como a Iligaré, que é tipo, tudo que é tomado pela mulher, e talvez pela Haraway também, tudo que é tomado pela mulher e reproduzido como comportamento masculino já é um deslocamento. Entende? Uma vez eu ouvi isso, e eu vi isso recentemente, no seminário da CUT, que tipo, uma pessoa trans mimetizando o comportamento cis nunca é cis. Entendeu? Porque sempre cria uma distância de comunicação. Então, pessoas cis, pessoas trans que reproduzem o comportamento cis também não são cis, só buscam reproduzir isso. A minha ideia é que se você é uma pessoa trans reproduzindo um comportamento que é ainda mais trans, só potencializa isso, joga para o mundo. E aí a pessoa não precisa, como eu falei, ninguém precisa ser travesti para tirar algo do que eu falei. Só ter uma relação de dissidência de gênero. É muito mais ampla do que a gente está falando. Eu entendi o que no sentido dessa posição, da coisa cruzada, né? Mas, enfim, falando do meu ponto de vista, tipo, quando a pessoa tem uma formação mais que eu tivesse com você descendo assim,
vários problemas intercalados nas comunidades, você, sabe, do campo social, da escola, etc. Você, né, sinto que eu não tenho uma capacidade autocrítica que eu possa confiar ao ponto de que eu possa estar reproduzindo, né, comportamentos que eu não queira mesmo. Então, é uma questão de como diferenciar esse processo de você ser uma pessoa trans feminina que performa coisas masculinas de possíveis resquícios não conscientes de comportamentos efetivamente opressivos masculinos. Esse processo de conhecimento, mais envolvendo coisas assim. Não, um processo ético mesmo, não é nem de reconhecimento, é um processo de perigo ético de mim para mim. Olha, eu acho que existe uma noção entre pessoas trans e travestis de que a vida de cada um é uma obra de arte. Eu não quero dizer que todo mundo cumpre a máxima margoliana, mas eu acho que quando você é travesti é mais fácil cumprir essa máxima. No sentido que você está mais exteriorizada, então a sua participação nisso, ela sempre vai ter um grau de ruído. Nem eu falei de a incorporação de comportamentos cis ou normativos por pessoas trans, é uma incorporação que sempre vai cair no paródico, sabe? Entende? Nesse lugar de que não existe uma imitação perfeita, porque o seu corpo não está naquele lugar. Então, eu acho que entra muito mais no quesito de qual comunidade eu me filio. E por isso a importância de falar de salva-trevas, principalmente agora, eu me entendi muito melhor como pessoa que é de gênero dissidente quando eu me entendi como uma sapatão lésbica. Só que para eu chegar no lugar da sapatão lésbica levou muito tempo, porque não existem referenciais sapatão lésbica. Eu quero ser esse referencial. Não porque eu quero ocupar um lugar midiático, mas porque eu espero que outras pessoas podem olhar para mim e as pessoas entenderem, olha, eu posso ser travesti ou transexual e não necessariamente eu ser, tipo, dada a uma lógica específica de gênero. E para mim era assim, entende? Para mim, a grande barreira de me entender trans era justamente que eu ficava com mulheres. Então eu acho que travestis têm, pela sua autoconsciência sobre o corpo, não só, mas principalmente, começando como um ponto de princípio. Se tem uma autoconsciência que seu corpo é modelável, você passa a entender que a sua subjetividade é modelável também. Porque o corpo não está separado disso. A mudança do corpo, seja por harmonização, ou por silicone, ou por qualquer intervenção, ela cria uma outra leitura que as pessoas têm de você. Que não é necessariamente uma leitura da passabilidade, mas é uma outra leitura. E essa outra leitura leva você a integrar esse lugar. O que eu desejaria para todas as pessoas, sendo cis ou trans, é entender que qualquer pessoa hoje, por conta de pessoas como Cléo Pires, Bela Hadid, etc., não só, mas pegando elas como potências da indústria, que veiculam uma imagem específica de corpo, todo mundo é hormonalmente regularizado, sabe? Pessoas cis têm o acesso a hormônios quando elas têm déficit hormonal, quando elas querem compensar isso, quando elas querem usar pílula anticoncepcional. Então, por que não usar essa possibilidade de remodelagem, uma coisa que diz mais sobre o meu desejo, e aí o desejo até no campo lacaniano, meu desejo que talvez seja difícil de transcrever na realidade, mas que saia dessa normatividade, por que eu não jogo a remodelagem do meu corpo para outra coisa, ao invés de aderir às normas que já existem aí? E é óbvio que isso passa por debates intelectuais não só, mas os debates filosóficos, intelectuais de gênero, eles nos ajudam a entender por que as pessoas tomam essa atitude mais cognitiva, que é tipo, eu quero ter uma visão que não é a normativa, eu quero ter uma outra visão, eu quero ter uma visão diferente. Eu acho que eu diria que ser trans é mais interessante nesse ponto, quando a visão se torna divergente do todo.
E aí qualquer pessoa pode seguir isso. Qualquer pessoa pode tomar essa posição. Qualquer pessoa pode, porque transicionar para mim, em última instância, é um tipo de escolha. Entende? É um tipo de escolha no sentido ético, afetivo, comunicativo. Eu escolhi mudar meu nome em frente a outras pessoas e mudar a minha organização. Eu acho que é uma escolha. Mas não é uma escolha que necessariamente quer dizer uma escolha de livre-arbítrio ou uma escolha sem pesos. É uma escolha com muitos pesos. Mas é uma escolha que tem a ver com abdicar com algum lugar. Esse abdicar com algum lugar pode vir de qualquer pessoa. Acho que é isso, né? A gente terminamos.